Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Raw Podcast. Eu sou o Guto Maza e hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre um grande paradoxo, que é a questão de que a gente hoje tem muita opção em todas as áreas da nossa vida e mesmo assim nós somos extremamente ansiosos. Nós temos muitas opções para relacionamento, para trabalho, para negócios, tantas ideias, tanta tecnologia a nosso favor e nós ainda assim estamos muito insatisfeitos. Então, para resolver esse problema, eu decidi estudar um pouco sobre estoicismo e eu não sabia que eu já era um cara muito devoto do estoicismo sem saber exatamente sobre essa filosofia. E aí eu descobri que essa filosofia foi criada há mais de 2000 anos atrás por Zenão e Sítio e depois desenvolvida, né, por Sêneca, por Epicteto e por Marco Aurélio. Olha só que interessante, o imperador Marco Aurélio. E essa filosofia, basicamente, ela foca em que a gente possa controlar aquilo que está nas nossas mãos, né? Fazer aquilo que a gente pode controlar e aceitar com serenidade as coisas que estão fora do nosso controle. Eu achei isso super interessante. Eu peguei um livro aqui também que eu tenho em casa do Augusto Cury que deixei marcado aqui algumas coisas que nesse livro aqui ele fala muito sobre esse o mal do século, né? Que é como enfrentar o mal do século, que é a síndrome do pensamento acelerado. Como e por que a humanidade adoeceu coletivamente das crianças aos adultos. E esse livro aqui é muito interessante e ele caiu bem direitinho com esse assunto que eu estava estudando. Então a gente vai falar sobre estoicismo e sobre essa questão de ter muitas opções na vida e acabamos não fazendo muita coisa justamente por causa disso. Eu estava falando com meu filho há um tempo atrás e ele me perguntou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou: "Pai, por o que é que você acha que na minha geração nós não somos igual você era? Quando você tinha 19 anos, você chegou aqui nos Estados Unidos, praticamente sem dinheiro, eu cheguei aqui com US$ 100 e eu já fui trabalhar, já fui fazer a minha correria aqui nos Estados Unidos para conseguir alguma coisa, a princípio sobreviver, pagar uma conta básica, né, pagar um lugar para morar. Mas com 19 anos, eu sinto que eu tinha uma maturidade bem grande comparado com os meninos de 19 anos hoje. E aí ele me perguntou, eu falei: "Filho, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu acredito que uma das coisas que a minha geração teve de benefício com relação à sua era a falta de opção. A gente não tinha muita opção. Eu acredito que pelo fato da gente não ter tido tantas opções, a gente escolhia uma coisa e ia, não tinha plano B. Era o plano A, tinha que dar certo, você não tinha muita opção na vida, você tinha que fazer as coisas acontecerem. Então, eu acredito que essa questão de ter opções demais é um grande problema para a maioria das pessoas deste planeta. Opção demais e as pessoas acabam não escolhendo nada. Então eu separei algumas frases, coisas da minha cabeça que eu uso a inteligência artificial ali para aprimorar essas frases, para poder passar com mais clareza, mas são coisas que vêm da minha cabeça, sabe? Eu não, isso aqui não são coisas que eu pego da internet, não. São coisas que eu paro para pensar sobre o assunto e ali eu crio essas frases, né? Esses textozinhos junto com a inteligência artificial me auxiliando para ver se tá bem explicado e tal, mas eu tento deixar o mais natural, o mais orgânico possível, coisas que saem dessa cachola aqui. Então eu vou começar com essa frase aqui muito interessante que eu coloquei aqui, tá aprimorada, graças a Deus pela inteligência artificial. Por enquanto, eu falo por enquanto, porque a gente não sabe onde é que esse bicho vai parar, mas por agora tá resolvendo bastante, me ajuda muito. Então, essa frasezinha aqui para nós, para que a gente possa começar esse bate-papo. Vamos lá. O excesso de opções não é liberdade, é paralisia disfarçada. Quanto mais portas abertas, menos você passa por alguma. Você já parou para pensar nisso aí? Quanto mais opção a gente tem, mais preso nós ficamos. Quando a gente tem opção demais nas mãos, né, coisas para escolher, a gente acaba não escolhendo nada. Às vezes a opção que escolhe a gente. Já percebeu isso? Às vezes você não sabe o que fazer e tal, e tal, e tal. Você acaba sendo conduzido pela opção em vez de você escolher ela. Você já passou por isso ou não?
Coisas que a gente passa na vida, que a gente fica assim: "Cara, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer", de repente vem alguma coisa que chega até você e quando chega você vai e resolve, e fica com aquela opção mesmo. Isso acontece em várias situações, em relacionamento, em trabalho, às vezes a pessoa não sabe que profissão fazer nem nada, e aí de repente vem uma oportunidade aleatória e o cara vai: "Não, essa aqui, Deus mandou pra mim", e vai nela, né, e vai nela. Acredita que foi alguma coisa que aconteceu pra ele ir naquilo, porque tem muita opção, a pessoa fica com medo de escolher errado, mas a gente esquece que não escolher é escolher. Você não escolher alguma coisa, você está escolhendo automaticamente. Então você tem que aprender a ter repertório para poder decidir com clareza. Então, eu penso o seguinte, tem uma frase que aqui nos Estados Unidos, não vou lembrar exatamente, mas é algo nesse sentido assim, é hell yeah or no, né? Ou é sim com certeza, ou é um sim absoluto, ou tudo é não. Eu aplico isso já tem muito tempo da minha vida. Se alguém me chega com alguma proposta, com alguma coisa, ou eu tenho muita paz para dizer sim, vamos, ou se é talvez, se é uma coisa que eu não estou muito seguro, é não, mesmo que seja esse não temporário. E eu vou pensar mais a respeito até que eu tenha essa resposta definitiva. E para mim, a minha forma de decidir, ela está dentro da Bíblia, que eu penso o seguinte, que a paz do Senhor seja a julgadora de todas as nossas decisões. Se eu tenho paz, eu escolho, mas se é alguma coisa que não me trouxe muita paz, eu escolho, né, dizer não. Obviamente que isso agora, na minha maturidade agora, antigamente não era assim. Eu era um cara muito impulsivo. Na verdade, eu ainda sou muito impulsivo, eu tenho que me frear, porque no meu caso, eu tenho um excesso de confiança. Eu acho que eu vou chegar e vou resolver o negócio, seja lá qual seja o problema, e nem sempre resolve. Então, hoje, com a maturidade, eu entendo que mesmo que eu tenha condições de resolver certas coisas, independente da escolha que eu faça, por ter certos conhecimentos, certas habilidades, mesmo assim, hoje eu pondero, falei: "Cara, isso aqui vai me demorar tempo demais, é esforço demais, não quero fazer". Hoje eu pondero, antigamente eu faria, né, talvez se você tem 20 anos de idade, minha recomendação para você é faça tudo. O que vier na sua mão fazer, faça com toda a força, vai escolhendo à medida que você vai aprendendo, porque se você ficar parado, indeciso, você não vai fazer nada. Então, apareceu uma oportunidade, vai de cabeça, trabalha, aprende, né, cola em alguém que sabe mais que você e vai ganhando essa experiência. Mas não fica nessa paralisia, nesse paradoxo da escolha. Escolher demais, mano, vai te paralisar. Vai te paralisar. Então, tenha isso, né? Ou é um sim absoluto, ou tudo é não. Mas se você não tem nada, vamos supor que você não tem trabalho, certo? Tá em casa sem fazer nada. Aí o cara te oferece um dinheiro a menos do que você gostaria de receber. Mas é trabalho, mano, vai. Não fica, não, vou esperar o trabalho certo chegar, a oportunidade certa chegar. Não, cara. Vai no que tem. Vai lá e você vai melhorando, aprendendo, ganhando habilidades, e daqui a pouquinho você vai conseguir outras oportunidades, mas, a princípio, tente ir fazer as coisas acontecerem, certo? Vamos para mais uma? Vou ler de volta essa frase aqui que é muito interessante. O excesso de opções não é liberdade, é paralisia disfarçada. Quanto mais portas abertas, menos você passa por alguma. Então vamos começar a entrar pelas portas que a gente sente paz, sem medo, vamos chegar, decidir com clareza e movimentar. Porque o que é que eu acho que as coisas que a gente precisa fazer, a gente já sabe. Dentro de nós, no fundo do nosso coração, a gente já sabe todas as coisas que a gente precisa fazer. Eu acredito muito nisso. A gente tem clareza dentro de nós. Por mais que a gente ache que tem opção, acho que o que a gente tem é muito barulho. Mas no fundinho da gente, se a gente parar, respirar, por isso que gostei dessa questão do estoicismo, porque ele foca naquilo que você pode controlar, né? Fica ali, tentar focar naquilo ali, sem emoção, sem nada, e olha pra dentro ali e fala: "Cara, é isso aqui, eu vou fazer isso aqui", sem medo, vai dar certo. E se não der certo, também deu certo, a gente nunca perde, a gente sempre aprende. Então a gente tem que acostumar a fazer as coisas acontecerem e tomar decisões corretas mais rápido.
rápido. Esse negócio de ficar indeciso demais não te leva a lugar nenhum. Vamos para mais uma? A próxima frase aqui é o seguinte: o estoico não quer tudo, ele quer o essencial. Saber o que eliminar é tão importante quanto saber o que conquistar. O estoico não quer tudo, ele quer o essencial. Saber o que eliminar é tão importante quanto saber o que conquistar. Cara, isso aqui é muito interessante porque quando eu estava estudando sobre estoicismo, eu percebi que a parada é essa aqui. O cara não precisa querer tudo, ele precisa saber o que, que é o essencial para ele. Ele precisa entender. Por exemplo, eh, cara, quando você tem muita coisa para decidir no seu dia a dia, quanto mais você eliminar de decisões, mais produtivo você vai ser, certo? Te dou um exemplo. Eu me visto normalmente muito básico. Nenhuma das minhas roupas tem logomarca grande ou nada. Minhas roupas são muito básicas. Todas as minhas roupas, desde mais, né, mais despojada, igual essa aqui, quanto uma roupa mais social, elas sempre são bem minimalistas, bem básicas. As cores que eu já gosto é preto, branco, é um, né, um cremezinho e tal, um cinza, um azul e tal, mas bem tranquilo. Isso me ajuda tanto no meu dia a dia, normalmente eu uso a mesma roupa, o mesmo estilo de roupa todos os dias. E quando eu compro uma roupa, por exemplo, quando eu compro camisa, eu compro de monte. Eu compro várias camisas iguais, literalmente a mesma camisa. Cores diferentes às vezes, mas eu compro 4, 5 camisa preta, 4, 5 camisa branca, da mesma camisa que eu compro há anos na Zara. A mesma, exatamente a mesma camisa. E eu compro na H&M também, essas camisas básicas, certo? Eu compro elas iguais no meu dia a dia, eu só uso isso. Eu só uso, eu não perco tempo para escolher roupa. Eu boto a mesma roupa, as calças jeans que eu uso são as mesmas, os mesmos estilos também. Às vezes eu troco alguma coisinha, mas é o básico. Sapato, eu gosto de sapato, relógio bom. Eu falo, cara, se eu tenho um sapato bom e um relógio bom, cara, qualquer roupa básica fica legal. Então eu minimalizo o máximo de decisões possíveis, né, para eu ter mais produtividade na minha vida. Então eu entendi aqui que o estoico, né, o cara que gosta do estoicismo, e eu agora eu tô fãzaço do estoicismo, eu sou estoicista agora, né, porque eu achei top pra caramba isso aqui. Eu já tinha escutado falar, mas nunca tinha pesquisado a respeito, e tem um cara que eu sigo, né, na internet que ele fala muito sobre isso, e eu gosto muito do jeito dele e tal. Eu falei: "Cara, que raio que é estoicismo? Cara, deixa eu pesquisar esse negócio", eu achei muito interessante. Aconselho você a pesquisar também, mas basicamente é isso, é você tomar controle das coisas que você pode. Tomar controle das coisas que você pode e aceitar com serenidade as coisas que você não tem muito o que fazer. Saber o que eliminar é tão importante quanto saber o que conquistar. Então, você saber o que você precisa tirar da sua vida é muito importante. Às vezes a gente tem coisa demais, opção demais, é bagunça demais na casa, é coisa demais. Não, cara, menos, menos, menos. Mais minimalista que você puder, vai te dar mais clareza, mais tranquilidade para você fazer as coisas que você precisa fazer de verdade, que fazem diferença de verdade na sua vida. Então, elimina as coisas, é tão importante quanto você conquistar outras coisas ou saber o que você tem que conquistar. Porque a gente já sabe, a gente que sabe, normalmente um homem com projeto, né, com visão, ele sabe para onde que ele quer ir. Às vezes a gente não sabe como que a gente vai, mas a gente sabe para onde que a gente quer ir, e a gente vai buscando as coisas, as informações, as habilidades, tudo que precisa para que a gente possa chegar em algum momento onde a gente quer, né? Eu tenho, por exemplo, para mim, eu quero me aposentar em breve. Como é que eu posso? Me aposentar. Eu falei, eu quero me aposentar, literalmente me aposentar. Até 2030 eu não quero mais estar ativo na empresa como eu tô. Eu quero viver minha vida. Eu quero viver, eu quero ter dinheiro suficiente, renda passiva suficiente para eu poder fazer, as coisas que eu quero fazer da minha vida. Obviamente, eu sempre vou estar trabalhando, porque eu amo trabalhar, eu amo comunicar, eu amo vender alguma coisa, mas eu não quero ter a necessidade. Eu quero estar bem até 2030 para que o resto da minha geração, a minha geração toda, as minhas futuras gerações estejam bem também. E para isso é necessário um planejamento bem estruturado e saber exatamente o que fazer. Obviamente, esse tipo de riqueza que eu falo, que é uma riqueza geracional, ela não se faz com trabalho. Ela não se faz vendendo sua hora, ela não se faz, às vezes, nem com um negócio de verdade.
se faz com investimento. Saber aonde investir, botar o seu dinheiro no lugar certo e esperar esse dinheiro se multiplicar. Então eu tenho alguns investimentos que eu acredito muito. Eu acredito que o mundo está passando por uma transformação gigantesca. Eu acredito que 2025 é o grande ano da mudança do planeta inteiro em várias áreas. Eu já falei isso algumas vezes no Instagram. Vou tocar aqui, pincelar rapidinho, mas eu acredito que a inteligência artificial, computação quântica e criptomoeda é o que vai ditar as regras do jogo. Se isso no futuro vai virar um monstro, a gente não sabe, mas agora o que a gente pode fazer é se beneficiar dessas coisas. Se beneficiar para a nossa vida no dia a dia dessas coisas. O sistema financeiro está mudando, a forma de ver o mundo. Daqui um pouquinho, eu estava falando com a Amanda hoje, esse ano ainda a gente não vai saber mais o que é real e o que é fictício. A inteligência artificial está chegando num nível tão absurdo. Hoje mesmo saiu um lançamento do ChatGPT sobre imagens, né? Ela consegue editar hoje sua foto, fazer você igualzinho em coisas diferentes. Eu vou até fazer o thumbnail desse podcast usando essa foto para já mostrar o que, que eu estou falando. É muito real, gente. É muito real. Vai chegar um ponto que você não vai saber se é uma foto real ou se é uma foto gerada por inteligência artificial ou um vídeo real ou de inteligência artificial. Obviamente já se pode fazer tudo isso, mas a qualidade ainda não está 100%, mas vai chegar. Computação quântica, então, misericórdia. A gente está falando de um salto quântico, a gente já fez, né, o 6 alguma coisa, esqueci a sigla, mas a gente já deu o salto quântico. A gente vai avançar 100 anos em um ano, esse ano. Então, cura para doenças, cara, o sistema financeiro mudando. Se você ainda não sabe sobre criptomoeda, sobre blockchain, eu aconselho você a mexer com isso o mais rápido possível. Não vou te dar conselhos aqui nem nada, eu tenho meus investimentos, tenho meus estudos, tem algumas coisas que eu sei que vai dar muito dinheiro. Estou falando de milhões e milhões e milhões de dólares. Obviamente tem um tempo para se fazer, mas você tem que fazer o seu estudo. Se você quiser saber mais, depois me pergunta no privado ali no Instagram, me manda mensagem, eu converso com você sobre isso. Mas o mundo está mudando de um jeito absurdo. E se a gente não focar na autenticidade, se a gente não focar na originalidade, se a gente não focar em ser nós mesmos, a gente vai perder a nossa identidade, a gente vai virar máquina, a gente vai virar um monte de Android. Literalmente, gente. Literalmente. O negócio é mais profundo do que você possa imaginar. As coisas que estão para ser descobertas e reveladas em 2025 são absurdas, são coisas que quem conhece, conhece. Eu não vou estar falando sobre isso aqui, mas se você buscar um pouquinho na internet até sobre conspiração, sobre ET, sobre inteligência artificial, sobre as pirâmides de Giza, o que descobriram agora, tem muita informação nova aparecendo, muita tecnologia que eu falo que não é desse mundo, não é desse mundo, e se é desse mundo, tipo assim, é desse mundo que a gente aplica nesse mundo, né? Mas a sabedoria dessas tecnologias que estão para serem aplicadas na nossa realidade, cara, é coisa de outro mundo. A inteligência artificial é um bicho solto. A gente acha que o homem controla, ela não controla a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é autônoma, gente. Os robôs de inteligência artificial já tem robô, né? Quer dizer, máquina na China que ela não precisa de ser humano, ela é autônoma, ela é sozinha, ela vai viver por ela mesma, vai fazer as coisas que ela tem que fazer. Isso é um perigo. Mas, por outro lado, mais perigoso é você não querer conhecer, não querer usar da tecnologia, não saber o que fazer. Então, você tem que buscar em uma dessas opções, de tantas opções que a gente tem na vida, buscar saber para que rumo o mundo tá indo, para que rumo as coisas estão indo. É muito importante isso, muito importante de verdade. Busque o conhecimento da de como o mundo funciona e para onde que está indo. Eu te falo, essas 3 coisas você precisa conhecer: blockchain, criptomoeda, computação quântica, inteligência artificial. Essas 3 coisas aqui, esses 3 bichinhos aqui são, assim, 3 besta fera, por enquanto enjaulada, mas vai se soltar, vai se soltar.
Daqui a 1 ano ou 2, tudo que a gente conhece de sistema financeiro, você não vai ser mais a mesma coisa. Todo mundo vai para o blockchain. Daqui a uns dias você vai estar pagando a sua casa, o seu carro com criptomoeda. Te garanto isso. Muito em breve. Inteligência artificial vai chegar num nível esse ano onde você não vai saber literalmente o que é real e o que é fictício. E aí abre um outro mundo que a gente não conhece ainda. A gente não sabe ainda como lidar. A gente não vai saber, cara, quem é quem. A gente não vai saber se a informação é real ou se é inteligência artificial. Vai ter que ter vai ter que, não sei se o governo, a gente vai ter que ter algum tipo de proteção, alguma coisa para discernir e se as coisas são de inteligência artificial ou não. É muito real as coisas. Então, e a computação quântica nem se fala, né? Quando a gente chegar nesse nível aí de amadurecimento de inteligência artificial, criptomoeda e computação quântica, a gente literalmente vai viver em outra era. Vamos voltar aqui para o assunto do podcast. O estoico não quer tudo, ele quer o essencial. Saber o que eliminar é tão importante quanto saber o que conquistar. Então, saiba o que eliminar da sua vida, saiba ter escolhas coerentes, sábias, inteligentes, até para saber o que pesquisar, sobre que assunto você deveria conhecer ou não. Então, espero que esse podcast te ajude nisso aí. Simplifica a sua vida, mantenha a calma, a tranquilidade, faça aquilo que você pode controlar, receba com serenidade aquilo que a vida trouxer que você não tem controle. Mas de forma alguma se torne uma pessoa ansiosa. Esse livro aqui, ó. Se você não leu, minha páginazinha que eu marquei aqui foi pro saco. Pois eu acho de volta. Leia. Ansiedade. Como enfrentar o mal do século. Augusto Cury. Ó. Cadê? Aqui, ó. Vou botar aqui nesse aqui, ó. Dá pra ver aí? Augusto Cury. Vamos lá. Mais uma. No mundo que valoriza o mais, o verdadeiro poder está no menos, mas melhor. Qualidade gera paz, quantidade gera ruído. É mais ou menos aquilo que eu estava falando. Cara, você conseguir viver uma vida mais simples nesse mundo cheio de opções, né? Ser mais, vamos dizer assim, mais prático, ter uma vida mais minimalista, vamos dizer assim, sem excesso, sem opções demais e tal, você vai conseguir ter muito mais paz. A quantidade sempre gera muito ruído, em tudo, em tudo. Ter quantidade demais sem estrutura ou sem propósito, você não vai ter paz. Barulho demais, é coisa demais e tal. Então, tente manter uma vida simples, manter uma vida um pouquinho mais privada em certas áreas. Se você não é um produtor de conteúdo, cara, não fica postando besterola na internet, porque não faz sentido. Você está causando dentro de você um peso de postagem, um peso de compromisso com alguma coisa que não está te gerando nada. Tá gerando nada. Eu falo o seguinte, a internet, ela deveria ser tratada como se fosse uma vitrine de uma loja. Você tem um negócio, você tem um serviço, você tem alguma coisa para vender ou para mostrar, trate o seu Instagram como isso, como se fosse um negócio de verdade, né? Você sendo um negócio. Mas se você não tem nada que vender ou que oferecer, se você se não é a sua pegada, mantenha a sua vida mais privada. Não tem necessidade de mostrar tanto, não tem necessidade de se expor, não tem necessidade de expor as crianças. Eu tenho o maior cuidado em expor os meus filhos, a Amanda. Eu tenho um cuidado com relação a isso. Se não tem muito propósito, eu evito. Se é uma coisa engraçadinha e tal, que aconteceu, que a gente tava filmando pra gente e tal, e eu acredito que seria uma coisa legal, para entretenimento, né? Aí eu posto. Mas eu evito usar a rede social como se fosse alguma coisa que eu tivesse que postar por postar, principalmente da minha privacidade. As coisas que eu faço com o intuito de inspirar pessoas, eu faço com o intuito de ser exemplo. Mas eu já falei aqui antes, né, até esse podcast, o meu intuito aqui é poder deixar uma mensagem gravada para a minha geração futura, para meus amigos, para mas principalmente para os meus filhos.
para que eles possam entender como que eu falo, como que eu penso, as coisas que eu não tenho, às vezes, tempo de passar para eles no tete a tete, e eles num vídeo de YouTube, às vezes num corte, eles podem pegar ali a essência de como que o pai deles pensa e age e poder ajudar eles a decidir nesse mundo cheio de opções. Então, eu tento viver o máximo que eu posso dentro da internet com um propósito. Então, busque o seu e faça da internet algo rentável para você, algo que te traga algum retorno, algum benefício, mas evite se expor demais, evite postar coisas desnecessárias. Você só está trazendo para si um peso e uma cobrança que você não precisa. Você não precisa passar por isso. Quer postar alguma coisa ou outra de vez em quando? Poste. Mas não fique nessa pressão, nessa angústia de ter que mostrar que tem que ter seguidor, que tem que ter curtida, que tem que like. Isso é bobeira, gente. O Instagram e o Facebook foi desenhado para isso, para te manter preso, sua atenção dentro daquilo ali e às vezes as coisas que você precisa fazer de verdade, você acaba deixando de fazer, porque o sistema foi desenvolvido para manter sua atenção ali e você preso, adquirindo, consumindo sem produzir nada. Então, muito cuidado, muito cuidado com as redes sociais, para que você não se compare em primeiro lugar e não entre nesse ciclo de ver coisas demais, ter opções demais e acabar até desvalorizando aquilo que você tem em casa, aquilo que você tem na sua vida, o carro que você tem, a casa que você tem, o esposo, a esposa que você tem. O que acontece? Opção demais causa barulho, ruído. A qualidade gera paz. Busque a qualidade dentro da sua casa, dentro de você. Menos, menos. Mundo que valoriza o mais, o verdadeiro poder está no menos, mas melhor. Tem um pouquinho menos, mais calado, mais guardado, mais seletivo, mas com muito mais qualidade. Em tudo que você faça ou que você adquira. Mais qualidade. Qualidade gera paz, quantidade gera ruído. Você não precisa de todas as escolhas, só precisa da coragem de escolher uma. Escolher é um ato de coragem, não de sorte. Essa frase aqui é massa demais. Estava escrevendo isso aqui hoje e aí eu estava pensando sobre isso, sobre as escolhas, né? A gente tem que ter a coragem de escolher, porque, na verdade, certas coisas na nossa vida a gente nunca vai saber. Independente do que você escolher, cara, você tem condição de viver bem, de fazer aquela escolha ser a melhor escolha. Porque opções tem milhares, bilhares de opções, coisas para fazer, relacionamentos, homens, mulheres, carros, casas, onde morar. Cara, independente do que você escolher, se você escolher com aquele filtro que eu falei mais cedo, com a paz, que a paz do Senhor seja a julgadora das suas decisões. Se tem paz, cara, escolhe e vai. Escolhe e vai, com coragem, né, com determinação para fazer aquilo acontecer, para fazer com que aquela sua escolha seja a melhor escolha. Não talvez porque ela fosse realmente a melhor escolha, nativamente a melhor escolha, mas é porque você decidiu e você vai fazer dela a sua melhor escolha. E essa ilusão é aquela ilusão do cara casado e o cara solteiro no Dia dos Namorados, né? No Dia dos Namorados, aí fala que o casado inveja o solteiro. E o solteiro queria ter alguém para ficar no Dia dos Namorados, né? Esse impasse. Não, cara, você tá solteiro, essa foi sua escolha, faça dela a melhor. Cara, se casou, tá com a pessoa, faça dessa escolha a melhor escolha. Não importa o que você decidiu, mas o que você decidiu, faça ser o melhor possível. Obviamente que isso não se aplica para todas as coisas. Existem coisas na vida que é necessário decisão, principalmente as coisas que são, eu falo que são verdades. Muita gente fala que não existe verdade absoluta, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que existe verdade absoluta para certas coisas. Não tem, a gente pode até não entender sobre, não saber explicar sobre e tal, mas tem verdades e tem escolhas que elas são muito claras. As opções que apontam, vamos dizer assim, não as opções, os fatos que apontam para aquela decisão é muito claro, é muito evidente, né? Que
que aquilo ali é o correto a se fazer. E principalmente, se você acredita em Deus, e você acredita aí que dentro de você existe um ser que fala com você, é muito fácil decidir certas coisas. Então, tem coisas na vida que você tem que usar a sua inteligência e saber que aquilo é o melhor para se escolher. Mas tem coisas na vida que você, independente do que você escolher, você pode fazer as coisas acontecer. Te dou um exemplo extremo, né? Vamos dizer assim, que seria Jesus. Escolher Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não é uma questão, cara, de escolher qualquer coisa. Cara, é questão de inteligência. Se, se Jesus falou que ele é Deus, tem várias, inúmeras provas da ressurreição dele, pessoas viram e tal. Os apóstolos morreram, né, por causa dessa verdade. É muito difícil que alguém morra sabendo que aquilo ali é mentira, né? Eu não morreria. Se eu sei que ali é um charlatão, uma coisa, quando viesse os romanos para me pegar lá, eu falei, não, não, mano, eu tava ali só por onda. Nem acredito nesse bicho não, você tá doido? Mas não, se eu soubesse que ele realmente era quem ele era, eu falei, pode matar que hoje mesmo eu estarei com ele no paraíso, não é? Então, vamos dizer assim, as opções são muito claras aí nesse sentido. Porque se eu estiver correto e Jesus for Senhor e Salvador e tudo aquilo que ele falou sobre nós for verdade, glória a Deus, tamo bem. Se for mentira, eu não perdi nada. Eu não perdi absolutamente nada. Usei dos princípios que aprendi com ele, das coisas, né, que eu aprendi com a palavra dele, para viver uma vida melhor. E se o cara que não acredita estiver certo, que quando chegar lá e não morreu nada, né, não aconteceu nada, voltamos pro pó, não tem nada depois aqui, eu não perdi nada também. Mas se eu estiver certo e ele estiver errado, ele perdeu tudo. Ele perdeu a vida. Então, na minha cabeça, é muito mais sábio e muito mais inteligente querer buscar essa fé em Jesus. Isso aí para mim não é questão de opção, né? Ou você é inteligente ou você não é, né? Se eu tiver certo, você tá lascado, que não acredita. É ou não é? Mas se você tiver certo, não mudou nada para mim. Os princípios estão aí, eu uso eles na minha vida. Obviamente, vocês sabem que eu tenho ojeriza, vamos dizer assim, né? A religiosidade, a religião em si. Eu não gosto, cara, eu não gosto. Porque é uma parada que não precisa ter. Jesus não pregou nenhuma religião. Jesus nasceu judeu, continuou judeu. E ele falou dele, do estilo de vida dele, né? Se criou o cristianismo, mas o cristianismo, na verdade, ele não é uma religião, ele é um estilo de vida. Rotularam como religião só para facilitar, mas não é religião, né? Não é necessário você ser perfeito, não é necessário você eh, fazer toda a parte, vamos dizer assim, ritualística do negócio, né? Seguir ali o clero, aquele negócio todo, né? Não é necessário nada disso. O que é necessário é fé. Então, essa escolha, para mim, ela funciona muito bem. E nessa questão do estoicismo, eu achei muito massa. Porque, cara, isso eu posso controlar. A minha fé em Deus eu posso controlar. O que vier da vida que eu não posso controlar, cara, aceito com serenidade. E aí a própria Bíblia me ajuda muito, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, a Deus, né? São chamados segundo o seu propósito. Então, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Então, baseado nisso, é muito fácil escolher certas coisas. Porque eu vou escolher, se deu ruim, eu aprendo. Se deu bom, ó, bom demais. Então tem certas escolhas que são fáceis. Tem outras que é necessário coragem. É necessário ter coragem para escolher certas coisas. Não é sorte, é coragem. Tenha coragem de escolher, escolha. Se tem paz no seu coração, vai para cima que vai dar certo. Vamos mais uma? Se tudo está ao alcance, nada tem valor. Decisão com presença vale mais do que 1000 caminhos com pressa. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava pensando muito sobre essa questão de ter a opção demais, né? E essa é a questão da nossa geração, não da minha geração, mas da geração
essa geração que veio depois de mim, eu digo dos meus filhos. Cara, tudo tá ao alcance. Só que nada pra eles tem valor. Pra gente, cara, era um que chute por ano. Era, cara, se eu tivesse um tênis rainha pra jogar futsal, cara, quando eu tive um tênis rainha pra jogar futsal, meu Deus do céu, era tipo assim uma alegria. Era um tênis, um brinquedo por ano. Era pouca opção. Você cuidava daquilo que era seu, né? Você cuidava das coisas. E você era super feliz. Porque quando você tem uma coisa que você deseja muito, que você gosta muito, você cuida daquilo ali, aquilo te dá um senso de felicidade muito grande, mas quando você tem coisa demais, tudo perde valor, tudo se torna descartável. É o que está acontecendo com essa geração. Tudo é descartável. É fácil demais. Hoje em dia, então, cara, se você é homem, só basta ser homem. Você já tá assim, ó, uh, fácil para você ter a mulher que você quiser. Porque falta, filho. Vai, olha pro carnaval da Bahia aí. Cara, a mulher passa raiva lá. A mulher solteira passa raiva. Tipo assim, aqueles homens tudo assim, tudo se beijando, né? Que vivam a vida deles, a escolha deles. Mas, se você é homem hétero, você já tem uma vantagem, mano, que na minha geração não tinha. Porque na minha geração os caras eram tudo pro bicho, mano. Os caras eram tudo pra frente. Se você não fosse o cara top ali, o cara malhado, o cara mais alto, o cara forte, o cara desenrolado, você ficava pra trás. Você não pegava ninguém. Ninguém. Hoje em dia, mano, falta homem. É diferente a parada. Só que o que é que acontece? Os caras solteiros de hoje em dia, cara, eles não ficam com ninguém. Por quê? Porque tem coisa demais. Tudo está no alcance, então nada tem valor. Nada tem valor. Então, cara, é complicado isso aí pra caramba. Muito complicado essa situação. Porque como que você vai falar pra um cara que tem tudo assim ao alcance dele? Não dá valor pra nada. Pra você dizer pra ele, não, vai, escolhe um só e vai. Ah, mas é difícil. É difícil. Não vai, não vai. Então esses comportamentos, né, estão, tipo assim, se multiplicando, se multiplicando. Eu não sei onde vai parar, não parei para pensar sobre isso. Mas que é uma realidade, é uma realidade. Se tudo está ao alcance, nada tem valor. Então essa geração onde tudo está descartável, você usa e joga fora e pronto, próximo da fila, né? Próximo da fila, próximo. Isso eu tô falando de relacionamento e tal, mas é para tudo. Mas é para tudo. Né, ou tipo assim, aqui nos Estados Unidos a gente tem um pouco mais de facilidade, um pouco não, bastante facilidade para comprar carro, por exemplo. Então, cara, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, uma Ferrari era um negócio impossível, gente. Impossível. Você fala: "Cara, quanto que eu vou poder comprar uma Ferrari?" Só que aí você vai trabalhando, você vai crescendo e tal, tal, tal. Hoje é extremamente possível. Dá para ir lá na loja da Ferrari e tirar uma Ferrari amanhã. Mas a questão não é poder tirar, mas pra mim, no dia que eu fizer isso, cara, eu quero ter uma vida não só que condiz com isso, mas que eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar. Eu não quero ter o carro parado na minha garagem aqui o tempo inteiro aqui, e eu ter que trabalhar igual um condenado e sair só uma vez ou outra e deixar o carro aqui. Não, eu quero usar. Eu até falei com um amigo meu que trabalha no dealer da Ferrari. Eu falei, cara, eu não quero nem uma Ferrari das novas. Eu quero uma que eu quero comprar, eu quero meter milha nela. Quero andar, mano. Quero ir no mercado todo dia, eu quero andar pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, não quero saber depois, vai desvalorizar. Mas dane-se desvalorizar. Quando eu comprar minha Ferrari, eu vou usar ela até gastar, eu quero passar pro meu filho, pro outro filho. Só porque um dia eu sonhei com isso. E não é mais a questão de poder comprar ou não poder comprar, é questão de prioridade nesse caso. As minhas escolhas hoje são diferentes. Eu sei aonde que eu estou investindo para ter o resultado que eu quero ter. Eu sei o que é que eu quero fazer. Então, tem certas coisas que são escolhas. Então, eu escolhi um outro caminho. Daqui a pouquinho eu vou ter a tranquilidade de poder fazer isso. Mas, o que eu quero dizer é que se tudo está ao alcance, aqui nos Estados Unidos, você pode trabalhar, você tem sua empresa ali e tal, aí você vai, cara, você tem um, vamos supor, você, cara, trabalha pra caramba aí na obra, certo? E o cara é vamos dizer, um cara que faz bastante dinheiro na obra, mas o cara é autônomo, sozinho. O cara bota lá os seus, sei lá, de 10 a 20 mil dólares por mês na conta. Tem gente que faz isso, conheço, tá, gente? O cara trabalha com qualquer coisa na obra. Tem cara muito bom que faz aí 5 mil na semana produzindo, né? O cara trabalha por produção. E aí o cara decide querer comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, ou
sei lá o que for. Tem os documentos dele, pode comprar, vai lá pagar 3 mil e poucos dólares por mês. Cara, se o cara ganha isso em uma semana de trabalho, o cara mora num apartamentozinho ali e tem um baita de um carro. Só que para ir, às vezes, essas pessoas não valorizam o poder ter aquilo ali, porque tá ao alcance. Tá tudo no alcance. Então o cara comprou a Ferrari, a Lamborghini dele ali, daqui a pouco ele fala assim: "Ah, cara, nem gostei, quero comprar outra". E já vai fazer os negócios dele para trocar e comprar outra. E aí acaba ficando sempre insatisfeito, entende? O ponto da história é essa. Ele tá sempre satisfeito, tá sempre ansioso, querendo mais, querendo mostrar mais, querendo ter mais, sem ver, comprou um de 300, quer um de 350, quer um de 400, quer um de 500, porque tá insatisfeito. Não tá cheio aqui, não tá preenchido. Não é um negócio que ele quer de verdade, é um negócio que talvez é porque tá ao alcance, mas não tem valor. Mas não tem valor. Então, a decisão com presença vale mais do que 1000 caminhos com pressa. Você está presente na sua decisão, você viver aquilo, você amar aquilo ali, decidiu, cara, eu vou curtir isso aqui, eu vou viver isso aqui, entende? Igual quando eu estava construindo aqui a casa, vocês viram, botei cada tijolinho, cada coisinha, foi eu que fiz, todo esse estúdio aqui, tudo que você vê aqui, foi eu que fiz, minha mão aqui, eu que pintei, eu que construí. Por quê? Porque eu queria estar presente. Poderia ter pago um monte de gente para fazer? Poderia. Como muita coisa que obviamente eu paguei, porque também eu não sou Superman, né. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Fiz porque eu queria curtir esse momento. E eu curti, mano, curti, eu me diverti aqui pra caramba. Foram 3 meses que a gente se divertiu aqui nessa obra. Foi muito legal. Então, eu queria estar presente, eu queria estar curtindo esse momento. Poxa, comprei minha casa aqui em Orlando, tô aqui, vou fazer esse negócio, eu sei fazer, eu vou fazer do meu jeito. Né, agora a Amanda tá até fazendo um Instagram, vocês vão curtir, depois eu vou botar no meu Instagram pra vocês verem. Eu acho que chama Love Nest, eu acho, é a página dela, e ela vai estar compartilhando as coisas de decoração daqui da casa. Então ela que decorou tudo, então ela vai mostrar aqui as coisas e tal, tem muitas coisas que a gente comprou para decorar a casa e são links que eu já mando para os meus clientes quando eu tô decorando, fazendo alguma casa. A gente tem tipo uma loja, né, no Amazon e em alguns outros lugares, de coisas que a gente compra, né? Maçaneta de porta, isso, aquilo, muita coisa a gente compra no Amazon. E aí esses links a gente vai poder colocar ali, né, o que é que foi que a gente comprou, o link onde comprar e obviamente a gente ganha uma beiradinha, né, das coisas quando as pessoas compram. Então, se tudo está ao alcance, nada tem valor. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar sobre isso? E aí eu encerro por aqui. Quando você tiver para decidir alguma coisa, tem muita opção. A gente sabe que tem muita opção. Ou ele é um sim absoluto, ou tudo é não. Todas as coisas são não, a não ser o sim absoluto. Tem certeza? Tem paz? Decida e vai para cima. Você não tem opção nenhuma, você não tem trabalho ou o que seja, vai no que der. Essa é a sua decisão. Vai no que der e lá você vai se mexendo e buscando outras oportunidades, mas não demore em decidir. Tenha claro o que são as coisas essenciais para você. Diminua ao máximo aquilo que possa tomar seu tempo para decidir. Roupa, coisas do seu dia a dia, deixa já organizado para o próximo. Tente colocar as coisas da sua vida em ordem de forma que você não perca muito tempo, né? Seja um pouquinho mais minimalista. Esteja presente nas suas decisões. Mesmo que tudo esteja ao alcance, dê valor às coisas que você tem. Dê valor às pessoas ao seu redor. Dê valor aos relacionamentos. Eu já vivi tudo isso aqui que eu já falei ao contrário, fazendo tudo errado. Mas uma das coisas que quando eu olho para trás eu vejo que foi muito legal na minha vida foi que tudo que eu fiz de erro, ou eu ressignifiquei eles na minha vida, ou eu tinha na minha cabeça que eu ia tirar algum proveito no sentido de eu vou aprender com isso aqui. Tinha coisas que eu não podia mudar, tinha coisas que eu não tinha na minha mão, por isso que eu
fiquei tão empolgado com o estoicismo, porque eu falei, cara, eu sou esse cara aí. Eu sou dessa galera aí, do estoicismo, dessa filosofia aí, sem saber. Eu curti muito, porque cara, eu mantinha as coisas mais simples, decisões mais rápidas. Se eu não podia mudar, eu aceitava, mas vamos dizer assim, por outro caminho, eu ia tentando mudar, pegar, ganhar ensinamento, aprender, crescer, né? Toda vez que eu não podia fazer muita coisa, eu decidi aprender mais. Eu falei, cara, se eu não sei o que eu tenho que fazer, é porque eu não tenho a informação. E hoje eu tenho certeza que as coisas são assim, mas antigamente eu não sabia. Mas eu achava assim, cara, se eu tô vivendo isso aqui e eu não sei como solucionar, não é porque não tem a solução, mas é porque eu não sei. Então eu vou tentar buscar onde que tem a solução para isso aqui. E eu vivi isso desde muito jovem. Cara, eu nunca aceitei não como resposta. Ah, não, não pode. Cara, não pode por quê? Ah, por causa disso. Eu falei, não, mas e isso? E isso? Será que alguém pode? Alguém consegue? Será que existe? Se eu aprender isso aqui, será que eu vou conseguir? Ah, você não pode fazer tal coisa. Ah, não posso agora, mas o que é que eu preciso fazer para chegar um dia de poder? E eu ia fazendo esses passinhos, mas eu sempre busquei decidir e agir em tudo, até hoje. Decido, tenho paz, é um sim absoluto, vou para cima. Se no meio do caminho, por algum motivo, é outra coisa, também eu sou rápido em decidir mudar. Sou rápido em mudar a direção. Cara, não tá legal e tal, tal, tal. Mas, se eu vejo que é só dificuldade, eu vou indo. Eu vou indo até vencer. Eu vou tentar achar isso aqui, o pedacinho aqui do livro que eu separei. E eu quero terminar lendo esse pedacinho para vocês, que eu acho muito interessante. Aqui, achei. Então, o livro aqui do Augusto Cury, deixa eu mostrar aqui. Ansiedade, como enfrentar o mal do século. E aí tem essa parte aqui do livro, que eu vou ler aqui para vocês, que é muito legal, muito interessante, que é quando ele fala do pensamento acelerado. Eu acho que isso, muita gente passa por isso. Eu já passei por isso também. E guerreio com isso constantemente na minha vida. Vira e mexe, eu tenho e eu me lembro disso aqui. Que é o seguinte, ó. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos nos estressando rápida, intensa e globalmente na era dos computadores e da internet. Estamos levando, estamos levando a psique a um estado de falência coletiva e não percebemos o mal do século. Mesmo se o conteúdo for positivo, culto, interessante, o aceleramento do pensamento por si só gera um desgaste cerebral intenso, produzindo a mais importante ansiedade dos tempos modernos, com a mais rica sintomatologia. Não precisamos ter tido uma infância doente para sermos adultos ansiosos. Basta termos uma mente hiperacelerada que adoeceremos. E aqui na próxima página ele fala sobre os sintomas. Isso aqui eu quero que você preste atenção. Ansiedade, mente inquieta ou agitada, insatisfação, cansaço físico exagerado, acordar cansado, sofrimento por antecipação, irritabilidade e flutuação emocional, impaciência, tudo tem que ser rápido, dificuldade de desfrutar a rotina, tédio, dificuldade de lidar com pessoas lentas, baixo limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas causam grandes impactos. Dor de cabeça, dor muscular. Outros sintomas psicossomáticos, queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão arterial, etc. Déficit de concentração, déficit de memória, transtorno do sono ou insônia. Tá aqui o livro. Eu acredito que esse paradoxo da modernidade, onde a gente tem opção demais, coisas demais disponíveis, causa na gente essa ansiedade louca e que a gente pode sim viver uma vida baseada nessa filosofia aí do estoicismo, manter um pouquinho mais a calma, controlar aquilo que a gente pode e juntar com as informações desse livro aqui e poder ter uma mente tranquila,
ser mais calmo, saber decidir, escolher em vez de ficar nessa loucura de pensamento para um lado para o outro, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que eu faço, criando ansiedade e viver uma vida em paz e tranquila. Um grande abraço. Se você ainda não curtiu e comentou, faça isso aí nesse vídeo. Eu vou gostar muito. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês. E se você quiser saber mais sobre o Raw AI, manda uma mensagem para mim, que esse é o meu software de automação, onde eu uso no meu negócio. Hoje eu só uso este software para administrar minha empresa completamente, com tudo que a gente precisa para fazer marketing, a comunicação interna, a comunicação entre os clientes, inteligência artificial atendendo os telefones e muito mais coisa. Pode visitar aí o site rawai.com, que você vai ver as informações. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo Raw Podcast. Tamo junto!